A alegria é um elemento central da experiência cristã e tem essa força atrativa num mundo com muita frequência marcado pela tristeza e pelas preocupações. É um testemunho importante da beleza e da fiabilidade da fé cristã, a alegria dos batizados. E a Igreja tem mesmo essa vocação, dizia uma vez o Papa Bento XVI, a vocação de levar a alegria ao mundo, a alegria autêntica ao mundo. É engraçado que, não sei se recordam, do Evangelho de São Lucas, quando os anjos anunciam aos pastores de Belém o nascimento de Jesus, eles dizem: anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo, nasceu-vos um Salvador. É assim que começa praticamente o Evangelho, começa com esta mensagem da alegria. E é verdade, porque Deus vem trazer a salvação ao mundo, Deus vem trazer a alegria ao mundo. E sempre foi assim, sempre foi assim. E esta alegria é um elemento central da experiência cristã. Não uma alegria de baixa intensidade, por assim dizer. Essas alegrias são habitualmente passageiras, também acontecem umas alegrias passageiras. Uma alegria que acontece às vezes relacionada com uma diversão, com um prazer, com a ausência de conflitos ou problemas, com a tranquilidade do momento, que são todas muito boas, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes insuficientes. Não é bem dessa alegria que eu vou falar, é uma alegria mais profunda. É uma alegria que não depende dos estados de ânimo. A alegria espontânea pode ser mais temperamental, depende dos estados de ânimo ou simplesmente do tempo atmosférico. Eu, pelo menos, quando está mais sol, gosto imenso e fico mais alegre. Se está assim um tempo enovoado, tendo mais para ficar mais tristonho, sei lá. Há pessoas que são assim, tanto faz. Mas não deve ser, nós devemos ser, por isso é que é uma virtude a alegria. Nós temos que nos esforçar por contrariar esses estados de ânimo que são fruto de circunstâncias exteriores. É uma alegria que nasce da fé. E para estarmos e sermos alegres, requer-se também um coração bom. Um coração bom. O Papa Francisco, na exortação apostólica chamada A Alegria do Evangelho, não é outra que estava lá, a Alegria do Evangelho, foi a primeira que escreveu, diz assim: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero, dizia o Papa Francisco, com esta exortação, dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. E a alegria de sermos cristãos, de um coração bom. E todos nós, todas as pessoas aspiram à alegria grande, à felicidade. Todos nós temos dentro do nosso coração um desejo de felicidade, de gozo, dessa alegria verdadeira que um dia havemos de alcançar no céu. Mas só alcançaremos, por assim dizer, essa alegria se também nos dermos conta, se soubermos valorizar as pequenas alegrias, as mais pequenas alegrias que a vida de cada dia nos concede. Há um momento muito bonito no Evangelho que há uma senhora que perdeu uma dracma, uma moeda, uma pequena moeda, encontra aquela moeda e faz uma grande festa. Varre a casa e quando encontra aquela moeda faz uma festa extraordinária. Por uma coisa pequenina. Uma alegria por uma coisa pequenina. Pelo contrário, depois há outra situação que Jesus fala de uma alegria muito grande daquele que descobre, um homem que descobre um tesouro no campo e que o leva a vender tudo o que tem com a alegria porque encontrou aquele tesouro. Mas é uma alegria verdadeira. Isso nós também temos que saber valorizar, por exemplo, quando encontramos uma chave que perdemos e afinal estava no bolso. Uma alegria quando encontramos a documentação que perdemos. Somos capazes de telefonar à mulher ou telefonar ao marido. Uma coisa que nos encontramos, uma alegria que temos quando vemos um dia bonito, de sol, e sobretudo se podemos ir à praia.
uma alegria de um telefonema simpático, de uma palavra amável, de uma refeição bem preparada pelo marido ou pela mulher. E nós temos e pedimos, devemos pedir a Deus Nosso Senhor que saibamos valorizar essas alegrias simples da beleza da natureza, de um trabalho bem feito, de um amor sincero e puro, de um bom momento da vida familiar, de uma amizade partilhada, do apreço que sentimos, podemos sentir da parte dos outros, de um bom filme, de uma boa música, pois assim estaremos preparados também para outras alegrias maiores. Deus Nosso Senhor era também uma pessoa, como é evidente, muito alegre e até tinha sentido o humor dos santos. Basta pensar na criação. Quando Deus cria o mundo, eu às vezes penso, Deus deve ter uma certa graça, não sei como é que isto apareceu, se foi o Big Bang, tanto faz, mas o que é certo é que tem uma certa graça como nós. Olha, agora vamos fazer crescer aqui o pescoço à girafa. Olha, agora vamos fazer um animal com uma boca muito grande e sai um hipopótamo. Olha, agora vamos fazer aqui um com nariz muito grande e sai um papa-formigas. Ora, agora vamos fazer uma coisa pequenina, horrível e sai um gafanhoto. Eu acho que o Senhor tem sentido de humor. Só fazer essa tem sentido de humor, tem graça. Tem graça. E nós devemos ter esse sentido de humor, saber valorizar as coisas pequeninas de cada dia. Tanto que é assim porque nós todos os dias enfrentamos, não há ninguém que não enfrente dificuldades. No nosso coração existem preocupações relativas ao presente também e relativas ao futuro também. E agora também, nesta situação em que estamos a viver, existem dificuldades. E por isso, a alegria verdadeira, na realidade, as alegrias autênticas, as que são pequenas, do dia-a-dia, ou as grandes, todas, de certa forma, têm a sua origem em Deus. Mesmo se, aparentemente, não vêm de Deus. São Paulo, na carta aos Filipenses, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Que a vossa afabilidade seja conhecida de todos os homens. O Senhor está perto, não vos inquieteis com nada. Mas em todas as circunstâncias manifestai a Deus as vossas necessidades por meio de orações. Alegrai-vos sempre. É onde? No Senhor. Tem muita graça. Alegrai-vos. E São Paulo diz isto num contexto, nós temos que pensar que São Paulo passou por imensas tribulações, imensas dificuldades. A sua vida não foi nada fácil. Ao mesmo tempo, não deixava de apelar, de falar aos cristãos da necessidade enorme de fomentarmos. E por isso eu dizia que a alegria é também uma virtude, é um hábito bom, é algo que nós temos que fomentar no nosso interior, deixarmos levar mais pelas coisas boas da vida e não pelas dificuldades que qualquer pessoa tem na sua vida. O Papa Francisco diz também: se deixarmos que o Senhor nos arranque da nossa concha e mude a nossa vida, então poderemos realizar o que pedia São Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. De novo vos digo, alegrai-vos. Estai alegres, dizia São Paulo. E temos que procurar, por isso temos que procurar essa alegria em Deus, nosso Senhor. Deus é essa fonte inesgotável. Deus é como a fonte de uma aldeia, quando nós vemos uma aldeia com uma fonte, e naquela fonte vai a velhinha com um cântaro com capacidade de 5 litros, e vai outra com um jarro para 1 litro, e vai outra para lavar os pratos. Qualquer pessoa pode ir àquela fonte e ninguém sai dessa fonte vazia. Ninguém sai dessa fonte de maneira diferente. E Deus é a mesma coisa, de certa forma, Deus me perdoa essa comparação, mas se nós deixamos que Deus Nosso Senhor nos arranque da nossa concha e muda a nossa vida, então podemos realizar aquilo que nos dizia São Paulo, de estarmos alegres em Deus Nosso Senhor. Sempre alegres. Este amor de Deus, porque no amor de Deus que está a fonte dessa alegria, expande-se, por assim dizer. É Deus que quis que outros seres, que os homens, participássemos da sua alegria. Diz o Papa Bento XVI, este amor infinito de Deus por todos nós manifesta-se depois de modo pleno em Jesus Cristo. E é verdade. E agora, como estas sessões têm todas a ver, aliás, o cartaz das sessões remete sempre a Nosso Senhor, para Jesus. Eu não estou a falar de uma alegria psicológica, apenas de um psicólogo, estou a falar como sacerdote de Jesus Cristo. Aliás, se quiserem rezar por este pobre sacerdote, amanhã faço 10 anos de padre. Amanhã é um dia importante, podem rezar por mim. Não peço para rezarem na missa, porque não podem ir à missa, desgraçados. Mas eu rezo na missa por cada um dos que está aí, sem dúvida nenhuma. Portanto, mas a alegria... Nós podemos pensar no bom humor de Jesus. Eu estou a pensar, às vezes falam dos surfistas, graças a Deus,
Agora os surfistas já podem ir às praias. Há quem pensa até comprar uma prancha de surf para poder ir à praia. Mas o primeiro surfista da história, não sei se foi Jesus. Lembram-se quando Jesus andou sobre as águas? Aquilo foi um espetáculo, não se irá andar sobre as águas. O primeiro surfista. E além disso diz São Marcos, que estavam os apóstolos aflitíssimos, cheios de medo, porque estava-se o barco deles a afundar, e vem Jesus a caminhar sobre as águas e passa ao largo. Passou adiante. Coitados, eles a afundar-se e Jesus a fazer pouco deles. Depois lá foi, chamou Pedro e puxou e disse para ele também andar sobre as águas. Pois Jesus também, noutra ocasião, por exemplo, há imensa gente à sua volta e aparece uma mulher a sangrar com um fluxo de sangue desde há muitos anos, gastou todo o dinheiro em médicos. Esta imagem, esta parábola deixa um bocadinho mal aos médicos, por isso eu não gosto assim muito desta parábola, porque eu gosto dos médicos. Mas Jesus às tantas diz, quem é que me tocou? E os discípulos disseram, Nosso Senhor Jesus, o que é que se faz? Toda a gente tocou. Mas Jesus tinha um grande sentido de humor. Aliás, com Tomé também. Quando Tomé, olha, põe lá aqui o teu dedo. E essa alegria de Jesus, nós podemos pensar, e nós devemos, por vezes, os cristãos, imaginar Jesus. Como é que seria a alegria de Jesus? Eu penso que seria uma alegria serena, profunda, uma alegria que nasce do fundo do seu ser, fruto da união com o Pai. Um sentimento de gozo, de paz, que se manifestaria na sua atitude, no seu falar, no sorrir, no olhar. E estar com Jesus, estar perto de Jesus, é encontrar-se muito perto da alegria. Em ocasiões, a alegria de Deus, de Jesus, era tão grande que Jesus levantava o coração ao céu e dizia, eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e prudentes e revelaste-as aos pequenos. Jesus estava contente ao ver aquelas pessoas simples, normais, que o seguem, alegres com a sua doutrina, alegres com os milagres que realizava. Jesus estaria sempre contente. E outras vezes Jesus dizia, com João Batista, por exemplo, dizia assim, por isto o meu gozo é completo. O gozo de Jesus, a alegria de Nosso Senhor. E toda a sua mensagem é uma mensagem de profunda alegria. Nas parábolas, no seu olhar, nos milagres. Pensemos, por exemplo, vários exemplos na Anunciação. Agora estamos no mês de maio. Alegra-te, ó Virgem Maria, diz o anjo a Nossa Senhora. Alegra-te, alegra-te. Aos pastores, já disse antes, alegrai-vos porque nasceu-vos o Salvador. Os reis magos encontram Jesus e diz o Evangelho, encheram-se, ao verem a estrela, encheram-se de uma grande alegria. São Paulo depois diz, alegrai-vos no Senhor. Jesus, lembram-se, por exemplo, quando Jesus encontra Zaqueu, que está em cima do sicômoro, desce-lhe depressa, entra na sua casa e Zaqueu enche-se de uma grande alegria. A alegria de Zaqueu pela proximidade de Jesus. Jesus, na hora da paixão, Jesus está a morrer, está prestes a ser condenado à morte, a ser preso, e Jesus, na hora da paixão, abre o seu coração para os discípulos e diz-lhes, permanecei no meu amor. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Digo-vos isto para que a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E depois Maria Madalena, quando vê Jesus ressuscitado, enche-se de uma grande alegria. E quando o Espírito Santo é enviado aos seus discípulos e a nós também, nos sacramentos, também diz, enche-nos também o Espírito Santo dessa alegria que é fruto do Espírito Santo e é sinal da sua presença. E nós devemos ter e temos que pedir a Deus Nosso Senhor ajuda para termos essa fé, porque a alegria depende também da fé, porque coexiste com as dificuldades, mas uma alegria que é fruto de quem se sabe que é filho, que somos filhos de Deus. Dar-vos-ei, diz Jesus, uma grande alegria que ninguém vos poderá tirar. É uma alegria já nesta terra, mas depois uma alegria sem fim no céu. A alegria de ser cristão deriva do facto de nós sermos filhos de Deus. Uma alegria também que nós podemos experimentar no sacramento do perdão, na confissão, das coisas mais bonitas. Como padre, tenho tido essa experiência tão bonita nestes anos da alegria da conversão. É tão bonito ver pessoas que se aproximam com um peso grande no seu coração por um pecado que lhes tira a paz e entram no confessionário, desabafam, não é desabafar, dizem os pecados, recebem o perdão de Deus através daquele sacerdote, de mim em concreto, que ali faço as vezes de Jesus, e a alegria que aquelas pessoas sentem. Eu até diria,
E às vezes se pudessem, as senhoras às vezes é que gostam muito de fazer dietas, os homens também fazem dieta, mas se pusesse uma balança ali à porta do confessionário, era muito mais eficaz do que as dietas da NutriBalance. Porque é o que Jesus dizia, vinde a mim todos os que andais cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. São Tiago, um grande apóstolo, diz nas suas cartas, algum de vós está triste? Que faça oração, que reze. Está alegre, que cante salmos. Eu tenho mais de facilidade para esta quando estou triste, posso rezar, se é melhor que eu não cantar se estiver alegre, porque pode ser que os vidros se partam. Mas há outros que podem cantar, é bom cantar também. Agora, se estamos tristes, é o mais importante, reza, faz oração. São José Maria dizia, quando há tristeza, há um obstáculo entre Deus e eu. Quase sempre acertarás. É vontade de Deus que sejamos alegres. E por isso Deus nos deu umas indicações concretas, um caminho para o céu, que são os mandamentos, e a felicidade está em cumprir os mandamentos também. A felicidade, e há pessoas que se enganam no caminho da felicidade, a felicidade não se pode procurar diretamente. A alegria nós não podemos procurar diretamente. A alegria profunda. Eu posso ficar alegre se eu beber muitas cervejas. Então tenho aquela alegria tonta, mas que desaparece. Agora, uma alegria profunda nós não podemos procurar diretamente. É a alegria da entrega, é a alegria da doação aos outros. E por isso é que nós vemos às vezes pessoas que se entregam tanto aos outros e que aparentemente têm uma vida difícil, mas são tão felizes. E outras pessoas que têm todas as condições para ser alegres e ser felizes, mas não são felizes, não são alegres. Porque têm todo o dinheiro, têm todos os carros, têm todos os maridos e as mulheres, estão sempre a mudar e são coitadas, são tristes. É aquela pessoa que é abnegada, essa sim que é alegre. Essa é a alegria cristã. E é uma parte fundamental e muito importante desta virtude da alegria, que tem um poder imenso e que é muito importante, que é o sorriso. Que é o sorriso. Que são as caras sorridentes, que são tão necessárias no nosso mundo. Uma vez um grupo de universitários, de empresários norte-americanos, convidou a Madre Teresa de Calcutá para uma das suas reuniões importantes. E um dos assistentes perguntou no final, o que é que eu posso fazer com os meus empregados em momentos de conflito ou de crispação? E sabem qual foi a resposta da Madre? Aquela grande santa respondeu com simplicidade, sorria. Um pouco de sorriso, foi o que ela disse. Vamos tentar sorrir, né? Tem um poder, por assim dizer, transformador, porque um sorriso sincero sempre transforma. E nós necessitamos de caras sorridentes à nossa volta. Uma vez uma criança, contou uma vez uma pessoa de família, que os professores mandaram fazer uns desenhos, ou melhor, a criança estava a brincar em casa e fez aqueles desenhos tipo os do telemóvel, os emojis, e não fez um smile, mas fez um sad, um que estava triste. E o pai chegou a casa e ao ver aquelas bonequinhos da criança, perguntou à sua filha, quem é este? E a criança, com aquela ingenuidade boa, disse, é o pai. E o pai, que a partir daquele momento percebeu que tinha que mudar de atitude quando estava em casa. Tinha que mudar. E nós temos que pensar esta alegria que eu vos queria falar também, a alegria da vida familiar. Às vezes, os filhos são impecáveis quando os filhos vão passar uns dias à casa dos amigos, depois quando chegam, depois os pais, os amigos telefonam, o seu filho é impecável, uma amabilidade, uma simpatia, ajuda imenso, está sempre alegre. E os pais começam, mas será que está a falar do mesmo filho? Não deve ser a mesma pessoa. Porque aquela pessoa lá em casa é. Outras vezes, ao contrário, aquele marido, o seu marido é uma amabilidade, uma simpatia. Lá em casa há sempre trombas, para assim dizer, desculpem a expressão. Não pode ser, não é cristão. É importante esse clima de comunicação confiante e sereno. Às vezes pensa-se que a casa é o lugar para atuar com espontaneidade. Eu em casa sou espontâneo. Para desafogar ali em casa todas as nossas coisas difíceis, desilusões que vêm à nossa pele e em ocasiões nos invadem. Pensamos que em família tudo está permitido. Damos e depois damos largas ao mau gênio, ao mau humor, mas isto não é justo, não está certo. Há pessoas que são encantadoras, como eu dizia antes, noutros ambientes e em casa são de péssimo ou difícil trato. E isso faz triste as vidas das pessoas à sua volta. Aquelas pessoas que deviam ser as pessoas que mais amam, que mais gostam delas. E se nós tivermos respeito pelos outros,
E pensemos, estas sessões são muito práticas, ou pelo menos eu quero que sejam práticas. Nós devemos pensar também se temos respeito pelos outros, o marido pela mulher, a mulher pelo marido, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos. Devemos fomentar a alegria em casa. Sorrir é amar. Amar é sorrir. Porque o sorriso aberto, verdadeiro, é um bem em si mesmo, que facilita a comunicação, que torna amáveis as relações, que tira tensão dos conflitos e manifesta apreço. Quando a Jesus lhe traziam os doentes para que os curasse, nós não vamos imaginar Jesus com cara triste, chateado. Não, de certeza que estava alegre, estava contente. Vocês imaginem que eu estava a dar esta sessão sobre a alegria, ou que se um padre estava a dar um padre ou um leigo sobre a alegria, e depois nós temos que estar muito alegres, porque a vida é uma chatice, mas temos de estar alegres, temos de estar alegres, temos de estar alegres. Pronto, porque sim, porque Jesus nos disse. Não sei, não dá, nós temos que procurar ser alegres, fazer esse esforço e pedir, e temos que pedir às pessoas que sorriam, sobretudo, eu é isso que vos peço também, sorriam sobretudo na vida de família. Isso não é pedir demasiado, é pedir que demonstremos o carinho pelas pessoas de quem mais gostamos. E para isso necessitamos de um coração bom, de esquecer às vezes os nossos problemas, de se tornar próximos dos outros para ajudar realmente os que estão à nossa volta. Isto na nossa casa, evidentemente também no trabalho. Onde estamos? São José Maria Escrivá falava muitas vezes da necessidade que os lares cristãos, as casas dos cristãos, fossem, dizia ele, lares luminosos e alegres. Ao pensar, dizia, nos lares cristãos, gosto de imaginar luminosos e alegres, como foi o da Sagrada Família. E essa é a grande luz que ilumina as nossas vidas e que, entre as dificuldades e misérias pessoais, nos leva a andar para a frente com ânimo. Cada lar cristão deveria ser um remanso de serenidade, no qual, por cima das pequenas contradições diárias, se percebesse um carinho profundo e sincero, uma tranquilidade profunda, fruto de uma fé real, de uma fé vivida. Lares luminosos e alegres. E isto requer esforço. Isto requer empenho da nossa parte. Isto requer também que da parte dos pais, da sua missão educativa, também sejam capazes de animar os filhos, também não sejam sempre a implicar, e os filhos que sejam simpáticos com os pais, que saibam sorrir. Mas atenção ao sorriso também, vamos pensar aqui. Diz o livro do Eclesiástico, que é muito bonito, diz assim, há tempo, eu disse que era meia hora, vou só demorar mais um bocadinho, está bem? Quem quiser pode sair, pode já, que eu não dou por isso, mas já não tenham paciência. Mas já estou a acabar. Cuidado com o sorriso, também há sorrisos que matam, por assim dizer. Há sorrisos mordazes, irónicos, cínicos, insolentes, nécios, despectivos, morbosos também. E por isso o livro do Eclesiástico na Bíblia diz assim, há tempo para chorar, tempo para rir, há tempo para tudo. Nós às vezes podemos chorar também, e por vezes não é tempo de sorrir, há um problema grave lá em casa, e nós temos que sorrir no sentido de sorrir, um sorriso verdadeiro, sem dúvida, mas não podemos gozar com uma coisa que correu mal de uma pessoa lá em casa, de um colega nosso. E Jesus referiu-se a esse sorriso bom ao dizer, bem-aventurados os que agora chorais, porque haveis de rir. Nós devemos ser para os outros motivo de alegria. Ser luz e não ser cruz. Jesus, quando viu o mundo, quando criou o mundo, diz no livro do Gênesis, viu que tudo era muito bom. E nós devemos ter essa alegria, mas que vai buscar essa alegria à fonte, que é Deus Nosso Senhor. Por isso eu antes vos dizia que é tão importante ir buscar essa alegria verdadeira, mais profunda, a Deus Nosso Senhor. Por vezes, andamos tristes. Vamos agora à última parte da sessão. Mas já é pouco tempo. Por vezes, andamos tristes. Atenção. A tristeza é aliada do demónio, por assim dizer. Na tristeza vêm as tentações. Na tristeza, às vezes, vêm as compensações. Na tristeza, vêm as armadilhas que nos afastam de Deus Nosso Senhor. O caminho da tristeza empequenece.
como que torna turva a visão da realidade. E por isso a Sagrada Escritura, a Bíblia diz assim: anima-te e alegra o teu coração e deita para longe de ti o desânimo, porque a muitos matou a tristeza e não há utilidade na tristeza. Fora com a tristeza. Isto é difícil às vezes, mas temos que exercitar isso. Não há paciência para que quando o marido está sempre triste, ou às vezes há doenças também, é preciso ir ao médico também, pode acontecer isso. Às vezes há preocupações, uma coisa é uma preocupação, outra coisa é podemos andar preocupados, mas tentar não andar tristes. Por vezes temos dores, temos problemas de saúde também, e se ela chegar também, é difícil, procuremos entregá-la a Deus Nosso Senhor essas dores. Mas forçar a alegria, fomentar a alegria, pensar que as mesmas situações, por vezes, as mesmas doenças, a uns fazem-nos santos e a outros insuportáveis. Por isso também depende da nossa união com Deus, do nosso esforço por sermos boas pessoas. E há tristezas, por outro lado, que são absurdas. E estas são muito frequentes também. Tristezas que procedem, por vezes, do orgulho, da vaidade, que não têm fundamento real. Que o pai só liga àquela filha. Uma tristeza de quem ignora, uma tristeza que está sempre fruto das comparações com as outras pessoas, com os nossos colegas de trabalho. Uma tristeza, por exemplo, uma vez um casal, foram convidados à casa de uns amigos, e depois do primeiro prato, o marido convidado comentou: ai, que boa estava esta sopa, que boa. E logo a mulher, irritada: o que acontece? E a sopa que eu ponho lá em tua casa não está boa, é? O marido não estava a pensar nisso, na sopa de lá em casa também era ótima, mas irrita-se porque aquela mulher estava amargurada, estava com um pé atrás com o marido. E isto às vezes sucede, temos que reconhecer que em todas as casas por vezes sucede, e essa tristeza má, da suscetibilidade, do rancor interior, do não reconhecer as coisas bonitas e pequeninas da vida, é má, e são essas tristezas também que nós temos que curar na oração. A vida, dizia o Papa Francisco, a vida alcança-se e amadurece à medida que é entregue para dar a vida aos outros. Consequentemente, o evangelizador, um cristão, não deveria ter cara de funeral. Não podemos ter cara de funeral. Noutra ocasião, o Papa Francisco também diz: não podemos ter cara de vinagre. Cara de vinagre, que eu não sei o que é uma cara de vinagre, mas suponho que não é grande coisa. Não deve ser boa coisa. Temos uma obrigação de estar alegres. Temos uma obrigação de estar alegres, em primeiro lugar, por Deus, que é nosso Criador e que Deus fez tudo por nós. Alegres por Deus, porque damos uma tristeza a Deus estando triste. Alegres por Deus. Eu acho que é importante estar. Depois alegres pelos outros que estão à nossa volta. Fomentar essa alegria, essa obrigação de estar alegre pela nossa família e pelos amigos, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E depois também um dever para connosco mesmos, alegres por nós próprios, porque somos filhos de Deus. O Papa Francisco também dizia noutra ocasião que o bilhete de identidade do cristão é a alegria. É a alegria. Jesus, que eu faça boa cara. Uma vez São José Maria ficou muito emocionado quando foi nos primeiros tempos do Opus Dei. Ele diz que começou nos hospitais de Madrid, entre os pobres dos hospitais de Madrid, uma pobreza enorme de tuberculose. E havia um rapaz que pertencia ao Opus Dei, que tinha 20 e tal anos, que morreu muito jovem, morreu muito novo, chamado Luís Gordon, e que ia ajudá-lo nesses asilos de tuberculosos e tinha que limpar aquelas taças horrorosas, repugnantes. E José Maria Escrivá por trás ouviu ele a repetir por dentro: Jesus, que eu faça boa cara. Jesus, que eu faça boa cara. Ele ficou muito emocionado com aquilo era a oração daquele rapaz. Jesus, que eu faça boa cara. Se nós temos com uma cara, por exemplo, antes de entrar, às vezes é um conselho que eu dou, estamos irritados do trabalho ou da rua, antes de entrar em casa, limpar os pés no tapete e rezar uma Ave Maria: Jesus, que eu faça boa cara. Não levem as preocupações. Vamos fazer um esforço, depois não conseguimos. E se estivermos mesmo tristes, eu vou terminar. Eu vou dar 5 remédios para a tristeza. Outro dia falei sobre isso, numas meditações que se calhar vou partilhar também. O primeiro remédio, isto é São Tomás de Aquino quem falava disto. 5 remédios contra a tristeza. O primeiro remédio é conceder-nos uma satisfação. Sem exageros, hein? Não é uma compensação má que nos afaste de Deus. Um bom chocolatinho, não é mau. Uma cervejinha, não é 5, é 1 ou 2. Uma coisa que nós gostemos de fazer. Não tem mal nenhum. Nosso Senhor foi umas bodas de Caná, Jesus estava contente nas bodas de Caná.
Ok. O segundo remédio para a tristeza é o choro. O choro é uma linguagem, um modo de expressar e desfazer um nó de uma dor que às vezes nos pode asfixiar. Jesus também chorou. O Papa Francisco também dizia: convido cada um de vós a perguntar-se: eu aprendi a chorar? Às vezes temos que chorar, sem exageros, está bem? Não podemos ser ali lá a Maria Madalena lá de casa. Mas chorar não tem assim mal nenhum. Também os homens podem chorar. O terceiro remédio da tristeza é a compaixão dos amigos. É a proximidade dos amigos, é telefonar para um amigo. No livro dos noivos, um livro muito conhecido, o Papa Francisco referia-se neste livro, recomendava, de Alessandro Manzoni, é uma novela muito conhecida, italiana, falava de um amigo, numa peste, também como agora, nesta peste, dizia que nesta peste para ele era um alívio falar das dificuldades com os seus amigos. É eficaz abrir a alma com uma pessoa amiga. E às vezes quem diz abrir a alma com uma pessoa amiga é abrir com a mulher, com o marido, com os filhos, com os pais. O quarto remédio contra a tristeza é a contemplação da verdade. O fulgor veritatis, que dizia Santo Agostinho. A verdade que é a beleza da natureza, uma boa paisagem, de uma obra de arte, de uma música, de um livro. Olhar para coisas belas, isso ajuda-nos a sermos felizes. E o quinto remédio, que é muito eficaz, é muito mais, tem uma certa graça, pensar que este remédio contra a tristeza venha de um santo do século XIII, medieval, o maior teólogo de sempre da história da Igreja, e São Tomás de Aquino dizia: o quinto remédio proposto por São Tomás talvez fosse aquilo que menos esperava. Diz assim: o quinto remédio é dormir e tomar um bom banho. Tem graça. Dormir e tomar um bom banho. Muitas vezes é assim, quando nós andamos tristes, olha, não penses muito no assunto. Dorme e passado 7 horas ou 8 horas de sono, provavelmente já teremos essa lucidez para olhar para os problemas da nossa vida. Há também uma oração, e com esta oração eu terminava, que dizia o Papa Francisco, nesta carta que nos diz, que fala das 5 características da santidade moderna, da santidade do homem, das pessoas da rua, fala da alegria e do bom humor. E diz assim, normalmente a alegria cristã é acompanhada pelo sentido do humor. Lembra-se que eu comecei esta sessão e já me estou a passar um bocado do tempo. Prometo que na próxima vou tentar ser mais breve. Desculpem, peço desculpa, mas estou mesmo a acabar. Começava com o bom humor, que era a característica dos santos. E depois o Papa diz, normalmente a alegria cristã é acompanhada pelo sentido do humor tão saliente, por exemplo, em São Thomas More. O mau humor não é sinal de santidade. Aliás, diz muitas vezes que um santo triste é um triste santo. E é preciso, depois diz assim, que às vezes é tanto que recebemos do Senhor para nosso usufruto que às vezes a tristeza tem a ver com a ingratidão, com estarmos tão fechados em nós mesmos que nos tornamos incapazes de reconhecer os dons de Deus. E depois diz, recomendo, e é com esta recomendação que eu ia terminar, recomendo esta oração atribuída a São Thomas More. Dai-me, Senhor, uma boa digestão e também qualquer coisa para digerir. Dai-me a saúde do corpo com o bom humor necessário para a conservar. Dai-me, Senhor, uma alma santa que saiba aproveitar o que é bom e puro e não se assusta à vista do pecado, mas encontra força de colocar as coisas de novo em ordem. Dai-me uma alma que não conheça o tédio, as murmurações, os suspiros e os lamentos e não permitais que sofra excessivamente por essa realidade tão dominadora que se chama eu. Dai-me, Senhor, o sentido do humor. Dai-me a graça de entender os gracejos para que conheça na vida um pouco de alegria e possa comunicá-lo aos outros. Assim seja. É uma oração que eu vos convidava a rezarem todos. Bom, terminei. Peço muitas desculpas pelo atraso. Não deu. Também não fiz nenhum ensaio desta sessão, portanto foi o que saiu. Lembrei-me no final, agora vamos rezar uma Ave Maria. Peço que esta Ave Maria seja por uma intenção que eu tenho aqui no meu coração, se quiserem unir-se a essa intenção. Rezar a Nossa Senhora. O Papa recomendou o terço todos os dias. Eu vou dar na semana passada. Eu perguntei aos jovens se era bom fazermos sessões para jovens e para velhos, por assim dizer. Desculpem, meus velhos não são velhos. Eu disse que as sessões eram para todos, porque o que era preciso era ter um coração jovem. Mas achei graça que os jovens disseram, não, com mais de 90% dizem, não, achamos muita graça ser tudo junto. Foi ótimo, que assim dá menos trabalho e estamos aqui todos juntos. Mas há uma pessoa que também disse, olha, era muito bom, eu dei imensos exemplos, mas que desse um exemplo concreto, um propósito, um ponto de luta. Então eu vou dar um ponto de luta. Todos os dias lerem 2 minutos
ou uma passagem do Evangelho. Nós estamos sempre a ver más notícias do Covid, e mais vírus, e mais isto. Estamos sempre a ligar o telejornal, e o telejornal é sempre más notícias. O Evangelho significa boa nova, alegria. Leiam todos os dias um bocadinho do Evangelho. Reza a Ave Maria, e quando acabar a Ave Maria, como ninguém pode falar que eu descobri o método de tirar o som a todos, porque a semana passada houve aqui uma senhora que eu não digo quem é, que me estragou a sessão no início e no fim, segundo me disseram, Ave Maria, e vou-vos deixar um vídeo de 3 minutos, que quem quiser ver, do bom humor do Papa São João Paulo II. São João Paulo II, o Papa João Paulo II ri-se às gargalhadas num vídeo que, se eu conseguir partilhar, vou partilhar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Muito obrigado a todos y fiquen con el vídeo por si quieren. Bueno, como es electrónico hay que atacarlo a la red, enchufarlo, vamos. Bueno, ¿preparados? ¿Listos? Grupo energía eléctrica, molto voltaje. No paciente, no pasa nada, lo facciamo manuale. Ya está, ahora va a funcionar fenomenal. Hay que ponerle la silla. Me se había olvidado. Ahí está. ¿Estás quieto? Ahí, bien. Ya está preparado para cantar. Bueno, ¿qué preferís? ¿Solo música o también canto? También canto, ¿no? Bien. Volumen. Canto. Ya está apagado. Mi diablo, mi dispiace, mi diablo olvido. Me diablo todo el muñeco. Oxígeno, podíamos darle oxígeno. Vamos a darle oxígeno. ¿Preparados? Espera un momento. 1. Venga. No, otra vez.
lo inflamos entre todos, ¿vale? Venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quieto, quieto, quieto. Pronto, boa noite a todos. Um destes palhaços é padre agora. Um dos palhaços é padre. Boa noite. Vou acabar. Até para a semana, se Deus quiser.